irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar convosco a pré-aula da lição de número 1, de 7 de abril de 2019, que acontecerá amanhã, cuja temática: Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Texto áureo: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo capítulo 25, verso 8. Verdade prática: o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da Igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta sua glória. A leitura bíblica em classe está registrado em Êxodo capítulo 25, verso 1 a 9. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode, e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Muito bem. O objetivo geral desta lição é enfatizar a relação do tabernáculo com a Igreja de Cristo. E os objetivos específicos: apresentar a parceria de Deus com o povo de Israel para a construção do tabernáculo. Mostrar que o tabernáculo foi um projeto de Deus. Pontuar a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Veja bem que são objetivos riquíssimos para o nosso aprendizado desta temática. A introdução vai ser abordado que o projeto de Deus é que ele estivesse no meio do seu povo. E foi justamente por isso que ele pediu para que Moisés, com parceria com o povo, pudesse construir o tabernáculo. Muito bem. Vamos para o tópico de número 1. A parceria de Deus com seu povo para a construção do tabernáculo. Êxodo capítulo 25, 1 a 7. Por que construir um tabernáculo? O próprio obreiro muito conhecido das Assembleias de Deus, não é? Que é o Gunnar Wingren, o pioneiro pentecostal, não é? Que trouxe aqui a palavra do Senhor para o Brasil. Ele, quando ainda cursava a sua faculdade, graduação teológica, ele fez a sua monografia baseada no tabernáculo. E ele chamava justamente este tabernáculo
de tenda. Muito bem. E nós iremos então enfatizar na lição de amanhã com mais propriedade acerca deste trabalho de Gunnar Wingren. No item de número 2 deste primeiro tópico, a materialização da obra de Deus. Êxodo 25, verso 1 e 2. Então, primeiro Deus tem um projeto. Compartilhe esse projeto com o seu povo. Aí depois acontece a execução daquele projeto conforme Deus planejou. Muito bem. Então, aqueles que têm projetos na sua vida, então tem a tendência de executar esses projetos. E claro, também com a parceria de Deus. Então os nossos projetos também temos que estar em parceria com Deus para que aconteça, porque senão muitos projetos nossos acabam não acontecendo se Deus não estiver conosco. E Deus aqui, ele pediu a parceria do seu povo. E para que acontecesse esta materialização, e com essa parceria do povo, que moveram os seus corações, abriram os seus corações, e conforme o Senhor tinha pedido a eles, eles fizeram as suas doações, conforme a prosperidade que Deus já havia dado a cada um deles. E eles então puderam ofertar com uma oferta alçada, ou seja, voluntária, que vinha do coração. E é assim que Deus quer de nós. Quando você oferta na casa do Senhor, oferta de todo o teu coração, aquilo que está no teu alcance para você fazer, mas ofereça, oferta de coração. Com certeza o Senhor se alegrará de você e o Senhor vai multiplicar para você. Muito bem. Nós vamos para o item de número 3, as verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Então, aqui nós vamos estudar 3 verdades bíblicas. A primeira oferta foi um plano de Deus para o sustento de sua obra. Deus aqui nos dá um exemplo muito maravilhoso, porque tudo que você vai fazer, você tem que ter um projeto e você tem que ter como você vai conseguir os recursos. Então Deus aqui, ele colocou o seu próprio povo na parceria para executar aquele projeto, através da oferta alçada. Então, primeira verdade, a oferta foi um plano de Deus para o sustento da sua obra. 2, a segunda verdade, o ato de ofertar é voluntário, não é obrigado. E nós vamos ver que o povo abriu seu coração para a obra de Deus, que começaram a trazer e perceberam pelos oficiais, por aqueles que estavam construindo ou encaminhando os recursos para que chegasse diante dos construtores, que estava já agora sobrando, e foi comunicado ao povo para que eles parassem, porque já tinham alcançado o objetivo. Aí eu pergunto para você, nos dias de hoje,
você que é pastor, quando faz um projeto e o povo já atinge aqueles recursos, aqueles valores, você pede para o povo parar também? Muito importante isso, porque além de você dar credibilidade ao povo, você vai agradar a Deus. Então é muito importante realmente ter o povo como parceria, mas cada um fazendo a sua parte para não sobrecarregar o povo. Muito bem. Então agora nós vamos para a terceira verdade. Fidelidade ao Senhor trará abundância. Então justamente isso. Você viu que o povo não faltou para o povo. Não faltou recursos para o povo. Quando nós abrimos o nosso coração para a obra do Senhor, o Senhor, Ele multiplica. O Senhor abre as fontes, aleluias, e nos dá em abundância, para que nós sempre tenhamos condições de ajudar a sua obra. Muito bem. Nós vamos para o tópico de número 2. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Êxodo 25, verso 8 e 9. Então, o tabernáculo foi projeto de Deus. Muito bem, já identificamos isso. E eu tiro lições preciosíssimas para a minha vida. Então, quando Deus está no nosso projeto, Ele acontece. Ele acontece. Nós vemos hoje, se você parar para ver, quantos projetos falidos dos homens, quantos projetos que começaram e não terminaram, porque Deus não está naquele negócio. Muitas pessoas pensam, eu faço o que eu quero. Muitos quebram a cara porque não coloca Deus no seu projeto. E isso é uma lição para nós. Eu convido a você para que você coloque Deus como parceiro do seu projeto. E que você seja parceiro do projeto de Deus. E tudo vai acontecer. Muito bem. O primeiro item deste tópico, Deus arquitetou o tabernáculo, Êxodo 25, verso 8. E me farão, então, Deus arquitetou o tabernáculo, que em hebraico é Mishkan. E ele diz assim, olha, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. E santuário, em hebraico, é Mikdash. E Deus iria habitar neste santuário. E é interessante isto, por quê? Eu vou falar aqui uma palavra em hebraico que você deve conhecer, já ouviu falar, que é a palavra Shekinah. Esta palavra Shekinah, ela não existe na Bíblia. Mas existe o verbo Shakan, que é a mesma raiz da palavra Shekinah. Alguns falam que Shekinah é glória. Shekinah não é glória. Shekinah, que vem do verbo Shakan,
é Deus habitando. Deus habitando ali, que ele iria habitar no tabernáculo. Então o verbo shakam é habitar, morar, situar, estabelecer. Não é glória, é a presença real de Deus naquele tabernáculo. A palavra glória é kavod em hebraico. Muito bem. Esclarecendo isso, então, nós vemos que Deus, ele então arquitetou o tabernáculo porque ele iria habitar naquele santuário. Muito bem. Aí nós vamos para o item de número 2. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Um projeto de Deus. Embora Moisés tenha sido formado ali no Egito, né, que era a referência da época, o Egito era uma referência da época, a ciência mais avançada estava ali, e hoje no século XXI, o Egito já não é mais uma referência no âmbito da tecnologia, da ciência. Hoje, o Egito é somente sombra daquilo que foi. Muito bem. Então o tabernáculo ele foi um grande projeto de Deus. E não foi com a ciência de Moisés para construir aquilo. Deus mesmo ele projetou, ele capacitou a todas as pessoas que estariam para construir ali. Ele inspirou através do seu Espírito Santo. O Espírito de Deus tomou pessoas para que pudesse construir e ficou de exemplo muitas tecnologia usada até para os dias de hoje. Muito bem. Então nós vamos para agora o tópico de número 3, a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. O tópico 2, ele até mencionou, eu quero até voltar aqui um pouquinho, que ele mencionou que, então, o tabernáculo propriamente dito, né? Então ele iniciava ali com o pátio e depois do pátio havia o altar dos holocaustos, feito de bronze ou cobre. A pia, depois vinha a pia de bronze, onde o sacerdote lavariam as mãos e os pés antes de entrarem no tabernáculo. Muito bem. Aí quando entrava já na tenda do testemunho, o tabernáculo propriamente dito, era composto de duas partes. Na primeira parte, somente os sacerdotes entravam, e na segunda parte, somente o sumo sacerdote. Muito bem. Então, a tenda do testemunho, né? Que era dividido em duas partes. Então, nós temos aqui o lugar santo, e ali no lugar santo havia o candelabro, né? Também chamado de castiçal,
a menorá, né, ou menorá em hebraico, e era de ouro, com suas 7 lâmpadas. Havia ali uma mesa, a mesa dos pães da proposição, né, de madeira de acácia coberta de ouro. Muito bem. E depois então estava o lugar santíssimo. Quer dizer, e antes de entrar no lugar santíssimo, havia então o altar de incenso, revestido de ouro, no qual se faziam intercessões pelo povo de Deus. Aí vinha o Santo dos Santos, que tinha uma única mobília chamada Arca do Concerto. Em hebraico, Aron Berit. Aron Berit, que é a Arca da Aliança, a Arca do Concerto. Muito bem. Aí então, finalmente, o tópico de número 3, a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Então, tudo que Deus pediu ali para construir naquele tabernáculo, executar, fazer, materializar, o projeto, apontava para alguma coisa, certo? Então, há uma tipologia entre o tabernáculo e a igreja. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, verso 4, ele diz: as coisas que foram escritas, tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, todos aqueles objetos tinha ou apontava para algo lá na frente. E é justamente isso que o apóstolo Paulo menciona, e diante de inúmeras outras passagens bíblicas, como o nosso corpo mesmo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, é o tabernáculo de Deus. Muito bem. A palavra igreja, então nós já vimos, fazendo uso da crítica textual, explicamos que acerca do tabernáculo, a sua forma no hebraico, e agora a igreja, ela é no hebraico kahal, enquanto que no grego eclesia. Eclesia é a igreja, a palavra igreja no grego. Muito bem. Nós concluímos então que esta lição teve por objetivo levar ao aluno a compreensão da tipologia do tabernáculo em relação à igreja. Então o tabernáculo é um protótipo ou modelo futuro da igreja, no qual Deus revelaria a sua glória. Muito bem. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando em cada coração, participe dessa. Com certeza você vai aprender muito acerca da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos os professores que estarão ministrando a aula para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, amados irmãos.